da carta de Paulo aos Filipenses. Então, aqui não é uma pregação comum que você pode participar, aliás, você ir aprendermos junto com a palavra de Deus. Amém? É como se fosse uma mini aula de teologia. Filipenses, capítulo número 2. Quem achou pode dizer amém? Amém. Como de costume, enquanto eu escrevo, vai ser uma leitura rápida aí, nem 5 minutos, né? Nós vamos levar. E é sempre bom estarmos lendo a palavra de Deus. Eu leio o primeiro versículo, depois de forma subsequente, cada irmão vai lendo um versículo. Um exemplo, o Yuri leu 2, Gianni leu 3, e assim vai até o verso número 30. Ou melhor, né? Vamos falar até o verso de número 18. Amém? Verso de 19 a 30, depois eu explico de uma tacada só. Amém? Vamos ler? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é cumprimento seu, mas cada qual também para que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, de morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzes no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorifique, e de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. 18. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso comigo. Amém. Amém. Tomem os assentos, fiquem à vontade para participar. Creio que assim a leitura fica mais compreensiva, né? Cada um lendo o versículo e de forma coletiva conseguimos entender. Queria separar em 3 partes esse aí, capítulo de número 2. Sabemos aí que o apóstolo Paulo, até Pedro, né, em sua carta, vai falar que os estudos do apóstolo Paulo era bem difícil de entender. Ele mesmo fala que era uma teologia bem avançada para a sua época, né? Era um estudo bem avançado para aqueles que estavam ali. Então, cabe a nós aqui, juntamente, todos juntos aí, entendermos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Só tentando relembrar, nós estamos falando sobre a igreja de Filipe, que foi plantada pelo apóstolo Paulo,
e era uma das igrejas que ajudava ele ali na manutenção, tanto financeira quanto espiritual. A carta de Filipenses, ela vai ser bem clara, mostrando o amor do apóstolo Paulo para essa igreja e como essa igreja retribuía esse amor. Era uma das igrejas mais próximas, sentimentalmente, do apóstolo Paulo. Até mesmo nós lemos aí no capítulo número 1, ele vai falar e expressar várias vezes a vontade de estar com eles. Sempre Paulo vai falar sobre isso. Meu desejo é estar com vocês, o meu desejo é estar com vocês. Mostrando que, como um pai, né? O pastor em si é um pai. Como um pai estava com saudade do seu filho, que era a igreja ali infeliz. Pode perguntar. Paulo plantou mais alguma igreja em Grécia? Não, Paulo plantou Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas. A única carta que o apóstolo Paulo escreve e não foi a igreja que ele plantou, alguém sabe qual é? Filemão, porque é uma pessoa. Mas tem uma igreja que Paulo escreve que não foi ele que plantou. Eita. Não. Aí ele falou, os romanos. Aos romanos, a igreja de Roma não foi Paulo quem plantou. Ele pede pra entrar. Porque Paulo até então ele nunca tinha ido em Roma. Isso, ele pede apoio deles. Pede apoio e ele também instrui, né? Então quem abriu essa igreja em Roma? Muitos acreditam que foi depois da pregação do Atos 2, que tinha muita gente ali de muitos lugares, que receberam a palavra do apóstolo Pedro e depois saíram para suas cidades, voltaram para suas casas, assim abrindo e criando igrejas em diversos lugares. Então a igreja de Roma, essas cartas que o apóstolo Paulo escreve, é a única igreja que ele não plantou. As outras, todos, foi ele que fundou as igrejas. Entre elas aí Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aí, aos Efésios, também foi Paulo. Então aí vai muitas igrejas, né? O apóstolo Paulo, ele foi exemplo no seu caminhar com Deus, né? Também tanto no sofrer, quanto aí no conquistar muitos obstáculos. E eu gosto do capítulo número 2 porque é um dos mais bonitos que nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo. Ele começa falando de viver em unidade. O que é viver em unidade? Se eu perguntar aí, vou perguntar de forma individual, aleatória. Jonathan, qual é o seu foco? Depende. Não, depende do que? Depende. Depende de que tipo de foco você está falando. Tipo, Não, seu foco pessoal. Da sua vida. Tá viver na igreja e tornar um músico melhor. Qual é seu foco, Anderson? Foco é o céu. Não. Independente do que eu conquistar aqui na terra, o algo maior é o céu. Seu foco, Fabiano? Qual é o seu foco? Agora estamos mais mesmo. Mas por que eu questionei isso? E foi aí que veio que cada um já pensou em você. O que eu vou falar, né? Para que eu vou falar aqui, se perguntarem para mim? E tem gente que fala, meu foco é ser rico. Meu foco é ter uma família. Meu foco é casar. Meu foco é ser bem sucedido. Hoje, se nós andarmos aí na rua e perguntar para qualquer pessoa qual é seu foco, nós vamos ouvir vários tipos de argumentos e questionamentos, né? E até pergunta aí, para onde nós estamos correndo? Todos nós estamos correndo para o nosso alvo, nosso foco. E qual é o foco? Aí que está, isso que é o viver da unidade. Nosso foco é Cristo, nosso foco é o céu, nosso foco é Cristo, né? Ser cristão em si. E essa é a nossa motivação. Se você chega lá na igreja primitiva e pergunta qual é a sua motivação para aquelas pessoas que eram mortas dentro da arena, qual era a motivação deles para estar sendo mortos ali? A motivação era Cristo. Se chegar lá no apóstolo Paulo, qual era a motivação dele para ele sofrer tanto e continuar pregando a palavra de Deus? A motivação dele era Cristo.
E hoje, se nós vamos em qualquer igreja e pergunta qual é a motivação daquela igreja, é uma triste realidade, mas nós vamos ouvir diversas e várias coisas e dificilmente nós vamos ouvir que é Cristo. Motivação inúmeras aí, né? Mas isso que é o viver em unidade. O viver em unidade é você alinhar os pensamentos. Imagine aqui, o Fabiano corre para um lado, a Pamela corre para o outro, eu corro para o outro e ninguém corre no mesmo sentido. Nós não somos um corpo e um corpo não tem que andar junto. Mesmo objetivo, mesmo foco. Chegar uns aos outros e um ajudar o outro. Se você está fraco, eu te ajudo a ser forte. Se você caiu, eu te ajudo a levantar. Se você está perdido, não sabe, está em questionamentos pessoais, vamos tentar, vamos orar, vamos resolver esse questionamento que está dentro de você. Porque cada um entra aqui cada dia, cada um aqui está no estado sentimental. Tem pessoas que estão felizes, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas aqui que estão alegres, tem pessoas aqui que estão de saco cheio, tem pessoas aqui de diversas formas, mas uma coisa que nós não podemos perder é o quê? O nosso foco. E o foco é Cristo Jesus. É um exemplo aqui, claramente, que eu queria usar, é alinhar os pensamentos. É o pensamento do pastor com o pensamento do grupo das irmãs, o pensamento do grupo das irmãs com o pensamento do grupo dos jovens, o grupo dos jovens com o pensamento da nave da igreja, a nave da igreja com o mesmo pensamento do pastor, e todos reunidos em um mesmo objetivo. Uma das palavras de Jesus fala que o reino dividido ele não subsiste, ele não cresce, ele não prospera, ele não evolui. Por quê? Cada um está no seu pensamento. Aí, às vezes dentro da igreja está, o grupo dos jovens cantou melhor do que o das irmãs. Nós somos melhores. O grupo das irmãs, essa noite, nossa, massacrou o hino dos jovens. Mas o foco não é esse. O objetivo não é esse. Já perdeu o foco, né? O problema não é esse. Pode louvar melhor, mas tem que ver qual que Deus recebeu. É adorar aquele que é digno, né? De toda a honra, de toda a glória. É importante os ensaios, é importante nós cantarmos bonito, mas a essência que está dentro de nós tem que ser uma só: a adoração a Ele. Tem pessoas também, não só falando em questão de louvor, mas em questão de pregação. Tem pessoas que pregam para o seu próprio benefício, tem pessoas que pregam para a sua própria fama, tem pessoas que pregam para ganhar dinheiro, tem pessoas que pregam para ser reconhecido. Mas por que nós pregamos? E para que pregamos? Eu gosto muito de Paulo falando em Coríntios, seu capítulo de número 4, depois se vocês quiserem ler em casa, ele vai falar da motivação para a morte. Ele vai falar porque tem pessoas aí que estão prontas para ser chicoteadas, espancadas, lançadas no meio de covil de leões. Por que será, hein? Será que você entregaria a sua vida para que alguém recebesse a palavra do Senhor? Alguém entregaria a vida aí? Se o Espírito Santo capacitar, sim, mas naturalmente o homem natural não crê. Só o Espírito Santo dando graça mesmo. Como foram os mártires, né? Deus deu graça, o Espírito Santo consolou ali na hora. E um exemplo de até um questionamento em cima desse argumento da irmã Diane. Hoje, para nós sermos um missionário, depende, logicamente, de um chamado específico de Deus, isso é claro. Mas tem uma frase do Spurgeon, que eu amo muito, ele fala: todo cristão, ele é um missionário ou ele é uma fraude. Se você é cristão, está no seu papel pregar o Evangelho. Se você é um cristão, está no seu papel negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Se você é um cristão, esse é o papel fundamental do cristão. Logicamente que para nós sermos lançados na cova dos leões, igual Daniel foi, e Deus tampar a boca do leão, nós fazemos igual Sadraque, Mesaque e Abednego: se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E aí? É uma decisão ou é um enchimento do Espírito Santo?
vocês acham aí? Eu acho que Deus capacita o homem. Uma capacidade, a capacidade de Deus? Deus dá graça. Entendemos aí que nós vamos ter diversos tipos de pensamentos sobre isso. Logicamente que se você decidir não adorar e decidir adorar, acho que é uma questão mesmo individual, né? Um exemplo lá, eu tô no meio do mundo e eu decido ir na balada ou não ir, né? Se eu quiser adorar. Mas se lança um decreto aí, o presidente lança um decreto, se alguém ir para a igreja, vai ser morto. E aí, vai decisão de quem ir ou não ir? A gente encarna humana, a gente falaria com o medo, né? O medo toma conta de a gente não ir. Mas eu acho que a capacidade do Espírito Santo fazeria a gente ter coragem. Então, aí vai nessa divergência. Será que é sempre vamos dizer, o empurrar de Deus, esse linguajar? Porque não é a nossa realidade, né, Wesley? Em muitos países aí as pessoas têm essa realidade de ser morto, outro para de Cristo, perseguido, tomar suas casas. Não é a nossa realidade aqui. Nós brasileiros não temos essa perseguição. Ainda, né? Pode ser, mas e se tiver? Desde que precisamos, o Espírito Santo vai nos capacitar para não negarmos, né? Porque eu não posso garantir de mim mesmo que eu estou. Que eu não vou negar. Né? Mas não, o exemplo é Pedro, né? Pedro lá, eu não vou negar isso. Na hora negou. E eu acho que ele teria, eu acho que se tivesse isso, teria uma seleção do joio e do trigo. Aí eu acho que aconteceria que a Bíblia fala do joio e do trigo. Eu acho que ali já teria seleção. Porque só iria mesmo quem é realmente um verdadeiro adorador. Preparado para morrer. Exatamente. Quem realmente está com Cristo. Você acha aí, Anderson? Agora, nesse tempo que nós vivemos aqui, muitos crentes não sei se seria não. Porque aqui nós não vivemos isso, a perseguição dos homens aí fora. Mas quando isso chegar aqui, se nós não tivermos preparados, muitos crentes vão ficar, muitos. Vai ser pouco não, vai ser muitos. Muitos crentes. Ora, nessa pandemia que as igrejas ficou fechadas, quando voltou, muitos não voltaram. Abriu, olha, o governo pode abrir as igrejas e voltar aos cultos. Tem muitos crentes que voltam. Ou com medo. Sem ser percebido que já voltou para o medo. Fragilidade. Você acha, Móio? Pode participar. Fragilidade? Sobre. A questão que estava vendo aí agora, estava nesse nível de pensamento em dizer que Paulo mesmo disse que importa é obedecer a Cristo do que os homens, né? Em outras palavras, ele fala no capítulo de Atos da Apóstolos, capítulo 20, versículo 24: em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpre com alegria a minha carreira com a Espírito do Senhor, para dar testemunho da graça e do Evangelho de Deus. Ele não tinha sua vida por preciosa, né? Pronto para ele buscava sua própria vida e ele deu sua vida, né? E chegou ao ponto de dizer: eu estou oferecido por expressão de sacrifício. Então ele não tinha sua vida por preciosa. Para a própria vida para defender a causa. E ele vai falar muito isso em Filipenses, né? Ele vai falar isso no capítulo número 1. Estevão. Paulo vai falar assim: para mim viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Viver eu estou vivendo para Ele, mas se morrer eu vou para Ele. Eu estou pronto para cumprir a minha vocação. Mas aí, lógico que nós temos que entender o lado espiritual, como a nossa pastora falou, que quem capacita é o Espírito Santo, mas eu também acredito que vai de uma decisão sua, se você não quiser. Você acha que o Mateus 24, 22 está falando isso, Wesley? Ele fala assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se escaparia, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sim, porque vai falar do quê? Da quantidade do sofrimento, né? Mas os escolhidos, eles suportam o sofrimento. Mateus 24, 22. Suporta o sofrimento. Mas aí depois vai ter tanto sofrimento, morreria todos escolhidos. Por causa deles, né? Mas Deus amando, né? Ele abrevia os dias. Mas tem um vínculo também com esse texto. Mas também, como eu falo, né? É uma decisão, é um ato de decisão. Se o apóstolo Paulo falasse, eu vou fazer aqui o chamado igual Jonas, né? Jonas falou o quê? Deus foi impulsionado, ele foi empurrado para fazer o chamado, mas fez de qualquer jeito. Eu vou pregar aqui, vou fazer de qualquer jeito. Mas se colocar
como um ato de sacrifício, como o apóstolo Paulo fez, veio também de uma parte de decisão dele, né? Então, tem tanto o lado espiritual quanto o lado carnal aí de consciência, né? Deus não força ninguém. Não é por força, né? É por violência. Vamos lá, vamos entender isso agora, o segundo tópico, que é a mente de Cristo. Eu gosto porque no meio do capítulo de número 2, Paulo lança um poema para explicar a mente de Cristo, né? Eu quero até ler para que os irmãos venham entrar no contexto, né? Ele vai falar assim, ó, verso de número 5: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. É um dos textos mais conhecidos aí, e lindos, né, para nós entendermos mais. Paulo, através desse poema, no meio do capítulo número 2, ele quer explicar algumas coisas. O que é ser Deus para você? Se você falar aí, o que é um Deus? O que é um Deus, João? Na essência da sua palavra aí, assim. Deus é alguém misericordioso, praticamente o criador de tudo, misericordioso, e que ama a sua própria criação. Vamos lá. Mais do que a seu próprio filho. Isso. É interessante porque nós temos que entender aqui o contexto que estava a igreja de Filipe, né? Se nós falarmos aqui para todos nós vamos ligar Deus ao nosso Deus, né? Mas quando eu pergunto assim, o que é ser um Deus para você? Nós vamos entender o que? Se nós vamos tirar a Marvel, Thanos é um Deus, né? Thanos é um Deus, e ser Deus é o que para eles? Superior aos humanos, ser todo poderoso, alguém que quer ter domínio de todas as coisas, ter domínio sobre todas as coisas. E na igreja, no contexto da carta de Filipe, nós vamos ter alguns homens, né? Um deles é o imperador. O imperador, ele estava sob domínio de todas as coisas que as pessoas o consideravam como Deus, né? Nós temos um Deus, e o nosso Deus é o nosso imperador. Então, nesse contexto que para ser Deus tem que ser superior aos homens, isso é muito no contexto grego também, né? Quem gosta muito de cultura grega e cultura romana vai mostrar que até mesmo ali o Olimpo, né? Quem já ouviu falar aí da cultura grega? O Olimpo fica em cima da cidade, então Deus sempre está superior aos humanos. E se os humanos não adorarem a Deus, os deuses lá da Grécia, eles vão entrando de mal a pior. A fome vem, a destruição vem, mas enquanto eles adoram os deuses lá de cima, as coisas embaixo prosperam. E os deuses da Grécia, a cultura greco-romana, vai mostrar o quê? Que eles são superiores, eles não amam os humanos. Para eles, os humanos são simplesmente ferramentas de adoração, para me adorar, de servidão, para me servir, mas não como o nosso Deus. É aí que eu quero explicar a mente de Cristo, né? Por isso que ele explica que Deus não teve usurpação de ser, mas humilhou a si mesmo. Isso que ele está explicando dessa forma, para a gente entender. Vou entrar nisso aí. Tem um negócio que fala da Grécia Antiga. Os deuses tinham os humanos, porque se os humanos parassem de orar para eles, assim, praticamente eles perdiam aquele poder que eles tinham, aquele poder entre aspas. Por isso que eles tinham vários deuses, Deus da guerra, esse negócio assim. Tem isso também, né? Na cultura na Grécia, o Deus mais forte era aquele que recebia mais adoração. Quanto mais adoração, mais oração ele recebia, mais forte ele ficava. Fazendo uma analogia pro tempo, comparado com o nosso Deus, é o contrário. Não é a gente que precisa fazer oração para ele, para ele ser forte, né? É a gente que precisa dar a nossa oração para ele nos deixar mais forte. Aí que eu quero entrar, porque se nós formos colocar o nosso Deus, Jesus, né?
em comparação com os deuses existentes aí, porque o dólar, o deus do século hoje é o dólar. Se nós damos tanto valor ao dólar, o dólar só cresce o valor e as outras moedas caem. Então o dólar, quanto mais visibilidade ele tem, mais valor ele tem. A visibilidade traz valor. E aí que nós temos que entender por quê. Paulo está colocando para a igreja de Filipos o contraste do nosso Deus com Deus que está imperando ali no século, né? Vamos lá, igual a Evangelho falou. A questão de esvaziou-se, né? Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Tomando a forma de servo, na forma de servo, veio até a morte de cruz, né? Mas antes ele falava assim, ele sendo Deus, sendo igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Semana passada nós explicamos a Trindade, né? Sabemos que nós servimos a um Deus trino e uno, né? Os três é um só Deus. Então, não tirando aí o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Adoração a um único Deus. Poloteísmo é adoração a vários deuses. Nós não adoramos vários deuses. Nós não adoramos vários deuses como se fosse Jesus um, o Espírito Santo um e Deus Pai um. Não, nós adoramos um só Deus. Aleluia. Que é a Trindade, né? A constituição. Quem adora a mim, adora o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem anda comigo, ele vai falar várias formas, essa igualdade entre ele e o Pai, né? Essa união entre eles, né? Até mesmo João, na sua carta, vai falar sobre a união dos três, e os três se formam em um. Então nós adoramos um único Deus. Na NVI está mais claro, né? Fala assim, ó. O 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Aí que eu quero entrar. Que é a usurpação, né? Jesus, ele veio, e muitas até a teologia comprova, ele era 100% homem e 100% Deus. Quer ver um exemplo disso? Quando os ladrões vêm prender Jesus, perguntando quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Na hora todo mundo caiu. Um homem tem poder para fazer isso? Não tem. Ele falou, eu sou. Aí Pedro vai, saca a espada, corta a orelha de Mal, e Jesus fala o que, Pedro? Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai lhe enviaria uma legião de anjos. Eu não preciso disso. Por quê? Aí eu quero explicar, esvaziou-se não é perder a divindade. Glória a Deus. Esvaziou-se não é perder a divindade. Ele não deixou de ser divino. Aleluia, glória a Deus. Ele mostrou verdadeiramente o que significa ser divino. Tremendo. Ele não deixou sua divindade. Ele mostrou o que é ser divino. Ser divino, ele mostrou que mesmo ele tendo toda a força, ele se fez fraco. Ele mostrou, ele tendo todo o poder, ele fez como se ele se desapegou de todo esse poder e falou, eu não preciso desse poder. Glória a Deus. Usou sua força física, né? Ele podia ser. Essa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas contra isso, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e poderes. Se ele quisesse, ele sairia daquela cruz ali, tirando. Verdade. Ele não precisava de ninguém para tirar ele da cruz. E por isso que eu quero mostrar que a essência, e Paulo quer mostrar para a igreja de Filipe, que a mente de Cristo, mesmo ele sendo Deus, foi a mente de amar aos outros maior do que o amor a si próprio, como os deuses romanos. Ele amou a criatura e ele mostra essa igualdade com Deus. Jesus usa essa igualdade com Deus não como vantagem, como muita gente fala, né, que até aquela história de Satanás que todo mundo já ouviu aí, ele queria ser igual a Deus. Mas por que ele queria ser igual a Deus? Para mostrar vantagem sobre os outros anjos. Mas Jesus, ele sendo igual a Deus, ele não queria mostrar vantagem, mas ele mostrou que ele tinha um compromisso. O homem a si mesmo não poderia ser salvo. Então, ele trouxe a salvação. Glória a Deus. O homem a si próprio não poderia chegar até a Deus. Então, ele nos levou até a Deus.
até mesmo o texto de Isaías, né? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma indagação e muita gente responde isso aí, que é o próprio Jesus falando, eu vou, né? Pode deixar que profeta nenhum, homem nenhum tem esse poder, mas eu vou deixar o meu lugar de honra e vou descer lá, para que eles que estão lá possam chegar até aqui, rasgando o véu e mostrando que o amor dele é um amor incalculável, né? Eu marquei até uma frase aqui, e quem pode abrir para mim aí em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 19, enquanto eu falo sobre isso, olhando para a cruz, encontramos o significado de quem Deus é. 5,19. 2 Coríntios 5,19. E uma frase aí para complementar, uma frase aí, deve ser postada nos seus status, no seu Facebook, no seu Instagram. Olhando para a cruz, encontramos o significado de quem Deus é. Olhando para a cruz, encontramos, né, o significado de quem Deus é. E quem Deus é na cruz? O Deus de amor, o Deus que entrega totalmente a si mesmo. Jesus não foi morto, Jesus se entregou à morte. João 10,18, né? Ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo dou espontaneamente. Ninguém tinha poder, porque o salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado, então vai morrer. Então eles, até mesmo no alto da cruz, ele fala, eu entrego o meu espírito. Então ele poderia ficar ali no alto da cruz o resto da vida, mas não, ele falou, eu entrego o meu espírito. E ali o veredicto foi dado, né? Está consumado. Quem pode ler aí? 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Para nós entendermos aí que não adoramos a vários deuses, mas Deus estava em Cristo, né? E mostrando aí um monoteísmo. E até mesmo Paulo vai explicar isso depois, até mesmo no verso aí de número no verso de número 9, pelo que também Deus o exaltou sobre e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o amor de Jesus, para que o nome de Jesus, as pessoas se dobrem, todos se dobrem, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Interessante, para a glória de Deus Pai, né? Paulo está falando, não estou pregando sobre dois senhores aqui. Né? Ele é o Senhor. A palavra usada aqui é a mesma para quando fala da palavra de Deus no Antigo Testamento, que é Yahvé. Ele é Deus. Não, ele não é um dos deuses. A Bíblia, né, até da Testemunho de Jeová, nesse capítulo no livro de João, na Epístola de João, vai falar de um Deus. E ele era um Deus. O João 1 vai falar assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Ele não é um Deus, ele é o Deus. Vai falar de quantidade, mas nós não temos vários deuses, nós temos um Deus só. Então ele é o Deus, ele é, para nós entendermos aí. É interessante depois nós, acho que até o Felipe falou em uma aula para os jovens, né, sobre seitas, né? Tem muitas igrejas que são consideradas seitas porque vão contra a palavra de Deus. Depois nós podemos trazer aí para nós entendermos o que é e por que vai contra a nossa fé. Então, olhando para a cruz, nós vemos o verdadeiro significado de Deus. Você acha que, vamos lá, né? Tem tantas pessoas que trariam tantas coisas como Deus. Será que alguém que você considera como Deus, um
famoso, o carro, a sua casa, será que ela sairia de lá e entregaria a vida por você? Será que, vamos lá até usar a política, né? Será que o Lula ou o Bolsonaro sairiam da casa dele para dar a vida por você? Só que não. Será que trazendo para os homens, será que o pregador lá que tantas pessoas correm atrás, será que ele sairia da casa dele para dar a vida por você? Mas o nosso Deus, Jesus, ele saiu da casa dele para vir aqui para dar a vida por nós, né? Ó, verso de número 11 fala do monoteísmo. Aí fala assim: a encarnação dele não exigiu dele deixar de ser Deus, mas sim a autoexpressão do verdadeiro Deus. O que é? Vamos lá até falar de encarnação, né? O verbo encarnado. Ele é Deus e ele encarnou em forma de homem, né? Diferente de reencarnação. O que é reencarnação? Não existe reencarnação. Reencarnação vai falar lá que alguém que, o Gil falou bem, né? Alguém que morreu e voltou em outro corpo, voltou em corpo de gato, corpo de cachorro. Essa explicação que lá na parábola do rico Lázaro, né? Não existe encarnação. Isso, não existe. Não tem como você voltar. Quando o rico, né, fala, deixa eu voltar. Você não vai voltar. Quem tem lá para pregar a palavra para os seus familiares? Tem os profetas, a lei e Moisés. Falando da palavra de Deus, né? Tá lá, a palavra de Deus está lá para ser pregada. Se eles quiserem ouvir, que ouçam, né? Então não existe reencarnação. Vai falar Allan Kardec aí reencarnou. Não. Isso aí é o único que foi morto e ressuscitou. É o nosso Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia! Não só ressuscitou, mas continua vivo, porque muitos ressuscitaram e morreram, tipo Lázaro, tantos outros, né? Isso mesmo. Ele continua vivo e ao lado do Pai até hoje vai voltar. Né? Glória a Deus. Foi feita a sacrifício daqueles que não. Isso. Ó, então para nós entendemos que a igreja tem que ter o sentimento e o pensamento de Cristo. A mente de Cristo que abandona seus direitos por amor ao próximo. É difícil, né? Abandonar os seus direitos aí para sua herança para amar o próximo. Igual Jesus fala lá pro jovem, né? Vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele não foi não, ele falou, eu cumpria tudo, mas isso aí eu não faço não. Isso é muito duro. Mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, né? Tendo poder, tendo a dignidade, tendo a divindade, não teve por usurpação ter tudo isso, mas deixou para vir até nós, né? Então, você olha para o seu irmão aí, não com um pensamento mundano, que ele morra e eu cresça, né? Não com o pensamento do trabalho, do ambiente trabalhista, que ele seja mandado embora e eu ganhe uma promoção, um cargo maior, não. Mas se você olha para o seu irmão está fraco, aconselhe, abrace, dá força. Glória a Deus. Olha o que Jesus faria no seu lugar, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que ele bateria? Será que ele criticava? Será que ele fofocava? Será que ele não? Ele abraçaria sem sombra de dúvidas, né? Verso de número 12 ao 18, que vai falar sobre, eu citei até isso na aula passada, que sejais irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeçai-vos como astros do mundo. Até marquei aqui, é a salvação revelada em nós, né? Como que mostra que nós somos salvos? Através das obras, né? Um cristão salvo, ele vai ter boas obras, não tem como. Tem uma frase aí do Spurgeon também, ele fala assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você ama a Deus, você não vai contra os preceitos de Deus, né? Se você
você ama a Deus, você não vai contra a palavra de Deus. Então o nosso fruto, né? O nosso fruto de salvação é as nossas obras. De uma árvore boa gera bons frutos, né? De uma árvore má não serve para nada, a não ser cortada e ser lançada no fogo. Então, nós precisamos de obras para ser salvos? Não, somos salvos para as obras, boas obras. Somos salvos para boas obras. Então, eu vou falar assim, não vou falar assim, eu entreguei comida ali, entreguei dinheiro. Salvo para isso. Fui salvo porque eu fiz isso, né? Salvo para isso. A salvação não é mediante as obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos porque somos bons, porque somos salvos. Teve uma aula e até gravou, hein? Eu falei essa frase numa das primeiras aulas, que nem eu lembrava mais. Fabiano falou, pode falar mais alto, Fabiano? Não somos... Agora esqueci. Não somos bons, não somos salvos porque somos bons. Somos bons porque somos salvos. Tem algo de bom em nós, é Cristo, né? É Cristo. Cristo tem que ser transpassado, né? Vamos dizer, tem que ter transferido através do nosso toque, através da nossa fala, através do nosso andar, através de onde nós andamos. Nós temos que exalar o bom perfume que é o perfume de Cristo, né? Será que alguém olha para você e fala, aí não é cristão não? Aí não é crente não. Crente todo mundo é, mas aí não é cristão não. Isso aí não é um pequeno Cristo não. Aí não anda nos passos de Jesus não. É triste ouvir isso, né? Mas quero que na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas olhem para você, em vez de ver você, veja Ele. Vai falar, ali vai. Ali é um cristão verdadeiro, né? E um exemplo disso é Pedro, né? Quem sabe como Pedro morreu aí? Crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele ia ser crucificado normal, né? Ele falou que não era digno, né, de ser crucificado como mestre dele. Aí ele falou, não sou digno de ser crucificado como Jesus. Então você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Ele preferiu sofrer mais, né? Mas não ser morrer igual, de forma igual, mas como uma forma de honra, né? Mas o apóstolo Paulo, uma das grandes frases que eu termino, para nós irmos aí para cada um para sua casa, Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós olhamos para os passos de Jesus e falamos assim, é difícil seguir esses passos, né? É difícil fazer o que ele fez. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olhe para mim, porque em mim você vai ver ele. E é a mesma coisa, quero que você chegue em alguém e fale assim, me imite como eu imito a Cristo, né? Ande como eu ando com Cristo. Será que você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Mas que nós cresçamos cada vez mais na palavra e no conhecimento, e que venha haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.